Amados mestres, a consciência coletiva da humanidade está se esforçando para reconhecer a extrema dualidade que permeia a Terra. Toda e qualquer pessoa, em algum nível, está batalhando para alcançar maior autoconsciência, que deve incluir acolher tanto a luz quanto o lado sombrio do self, enquanto se empenha em retornar a um âmbito aceitável de dualidade e polaridade. Cada um de vocês deve reconhecer e reivindicar o seu lado sombrio, os seus demônios simbólicos internos, de modo que eles, também, possam acolher a luz da transformação. O sofrimento humano é o resultado do modo de pensar rígido, de uma sensação de superioridade e julgamento dos outros, o que conduz à separação em vez de à unidade e tolerância dos pontos de vista opostos. Vocês podem aceitar a premissa de que as suas formas pensamento negativas estão também buscando liberar-se. Estão vindo à superfície da sua consciência, buscando a iluminação, a cada momento. Os pensamentos e as ações negativas resultam em criações distorcidas e no caos. É importante que vocês compreendam que o seu vaso físico foi codificado para o retorno às vibrações superiores, aos reinos mais rarefeitos de luz, desde o início das experiências de suas encarnações terrenas. Além disso, à medida que a humanidade evoluiu, aumentando em sabedoria, e se tornando mais cônscia da ciência e das complexidades da ascensão, houve muitos ajustes ao processo, ao longo dos últimos 100 anos. Alguns procedimentos iniciais da ascensão foram descartados, e outros requisitos mais avançados foram acrescentados. No passado, a ascensão era possível apenas para alguns seletos. Somente aqueles que vieram à Terra para serem exemplos e sinalizadores do caminho, e que fossem avançados espiritualmente, foram autorizados a acessar os santuários interiores das escolas de mistério. A doutrina secreta era apenas oferecida àqueles que fossem considerados os discípulos mais fortes e mais dedicados. As lições, testes e desafios eram extremos, e muitos pereceram durante o processo, ou não atingiram o seu objetivo durante muitas existências. Isso agora mudou, porque o tempo está se esgotando para a ascensão da Terra e da humanidade, para o próximo nível de conscientização, e muitas dispensações divinas e muita ajuda estão sendo oferecidas àqueles que estão se esforçando para enfrentar os desafios e testes da ascensão. Explicamos que cada alma, antes de encarnar em um vaso físico, recebe uma cota das partículas adamantinas da vida, para uso pessoal, por toda a sua vida. Se a cota de uma pessoa for usada com a intenção amorosa para o bem maior, então, o fluxo do espectro pleno de luz continuará ao longo da sua existência. Todavia, quando uma pessoa se torna sem amor, negativa e amargurada, o acesso ao coração sagrado e às partículas divinas da vida fica indisponibilizado. A partir daí, ela consegue apenas acessar o meio espectro da luz, ou a substância da força primordial da vida, que pode ser requalificada e utilizada de forma positiva ou negativa. Lembre-se, as partículas adamantinas da luz do Criador somente podem ser ativadas e utilizadas com a intenção amorosa para o bem mais elevado. O centro cardíaco de uma criancinha está aberto amplamente e as partículas divinas fluem de maneira livre, sem obstáculos. Contudo, quanto tempo o centro cardíaco da criança permanece aberto, depende do amor e do carinho que recebem dos seus pais e daqueles ao seu redor. Muitas almas queridas colocaram um escudo etérico de proteção sobre o seu centro cardíaco de modo que a dor e o sofrimento não as afetassem tão drasticamente. Desse modo, fecharam a porta para o seu santuário interno sagrado, onde as partículas divinas da criação estavam armazenadas. Junto à cota das partículas adamantinas, que estavam colocadas no centro do coração sagrado de cada pessoa, uma cota menor também foi colocada no interior dos centros dos principais chakras do corpo físico. A maior parte foi colocada no chakra raiz, que os antigos chamavam de Kundalini, a serpente de fogo enrodilhada, ou fogo sagrado. Há uma iniciação planetária acelerada agora em andamento, que está afetando tudo no plano terreno, principalmente os seres sencientes. Há muito medo e ansiedade, enquanto a consciência coletiva da humanidade passa pelas mudanças dramáticas que ocorrem no encerramento de uma era e o início de outra mais avançada. Principalmente, quando muito do que foi considerado ser de grande importância no plano terreno, lentamente muda ou desaparece.
À medida que essas mudanças evolutivas drásticas acontecem, elas não o afetarão, se a sua assinatura energética for de uma frequência mais elevada e mais equilibrada. Há também uma grande sensação de expectativa e euforia por parte daqueles que aprenderam a permanecer centrados em seu coração sagrado. Há muitos futuros prováveis diante de cada um de vocês, e é importante que permaneçam centrados no ponto tranquilo do momento presente. Vocês podem ser levados a mudar o rumo diversas vezes, conforme lentamente passam para a fluidez das dimensões superiores. Contudo, se permitirem que o seu coração sagrado e o seu eu superior iluminem o caminho, vocês jamais serão desviados. As linhas do tempo do futuro conduzem a bases mais elevadas e estáveis, distantes do espectro desequilibrado da dualidade e da realidade distorcida da separação. Vocês estão no processo de integrar os muitos fragmentos do Self que vocês mesmos criaram, enquanto na encarnação física, em preparação para uma reunião com as muitas facetas da sua família de alma, tanto na Terra quanto nas muitas dimensões do sistema solar e da galáxia, e finalmente por todo o subuniverso e além. Deve haver uma reunificação com o Self, e um retorno ao seu centro de poder, que reside no interior do seu coração sagrado. Uma vez que vocês façam a conexão com a super-alma/eu superior, e comecem o processo de reunião com todas as facetas do seu eu divino, presença eu sou, o anseio de se reunir se torna uma força magnética que não pode ser negada. A alma, que se compõe da essência do Criador, é o seu guia consciente e companheiro, enquanto no vaso físico. Durante muito tempo, a alma foi apenas um sussurro fraco para a maioria das pessoas, porque a personalidade do desejo egóico é muito forte e manteve uma posição dominante internamente. O processo de iniciação começa quando vocês, lentamente, abrem caminho para que a alma assuma o seu próprio lugar como diretora da sua vida, o que finalmente permite que o eu superior se encarregue da sua jornada de volta aos reinos de luz. Gradativamente, a coluna de luz, que contém a sua linha da vida para o Criador, começa a alargar-se, até que finalmente fica da largura da coroa da sua cabeça. Aí é quando vocês se conectam ao fluxo da sua divina presença eu sou, e as partículas de amor/luz do Criador começam a fluir por meio de vocês e de vocês. Esse fogo sagrado maravilhoso e luminescente dá-lhes acesso aos seus tesouros armazenados no céu, uma fonte ilimitada da luz do Criador, enquanto é carregado com seu amor/luz e utilizado para o bem maior. O rio da vida possui uma infinidade de afluentes por todo este subuniverso, e muitos de vocês, à medida que se conectam com a mente sagrada e aprendem a permanecer centrados no coração sagrado, estão se tornando canais para as partículas adamantinas da consciência do Criador. Primeiro, vocês devem sintonizar as glândulas pineal e pituitária com seu eu superior, que começa o processo de dissolver as membranas de luz que guardam a mente sagrada. A mente sagrada faz a conexão com o coração sagrado, e uma vez ativadas, as partículas adamantinas da consciência divina começam a fluir do coração sagrado para a mente sagrada. O processo de iluminação se acelera. A luz do Criador flui através do chakra da coroa e penetra na glândula pineal, estimulando a conscientização celular, à medida que ativa a glândula pituitária e o hipotálamo, e segue através da estrutura cerebral para sua mente sagrada. Em seguida, flui para o coração sagrado, onde as partículas da luz do Criador são mais ativadas por meio da sua intenção amorosa. Essas partículas da luz divina ativadas estão agora prontas para ajudá-los na criação de qualquer coisa que vocês desejem, enquanto a sua intenção for para o bem maior. A voz do seu eu superior torna-se mais clara, e as advertências do seu coração sagrado, chamadas de intuição, tornam-se mais fortes. Intuição é a capacidade de compreender um conceito ou determinada informação imediatamente, sem o raciocínio consciente. O eu superior fala com vocês por meio da sua intuição, e, no final das contas, abre o caminho para o seu self divino e para a sabedoria armazenada nos registros cósmicos. A intuição também lhes dá sinais por meio de um sentimento de que algo está certo, ou é sua verdade, ou uma sensação de medo ou desconforto, quando algo está errado, ou não está em alinhamento com a luz/verdade.
Inspiração é o processo ou a qualidade de se ser inspirado, como por exemplo, quando uma ideia repentina, oportuna ou incomum acerca de alguma coisa de que vocês não estavam conscientes antes, ocasionalmente surge em sua mente. As canalizações ou mensagens dos seus guias e professores angélicos, muitas vezes, levam a conceitos inspirados ou a conscientização de coisas além do domínio dos seus conhecimentos. A intuição é validada através da mente primeiramente, e em seguida, pelo coração, enquanto que a inspiração é validada por meio do coração em primeiro lugar, e depois, pelos processos mentais. A sua percepção de tempo e espaço está mudando rapidamente à medida que vocês aprendem a concentrar-se mais no momento, em vez de oscilar entre o passado e o futuro, com apenas alguns momentos de consciência concentrada no presente. Os sentimentos de separação, isolamento e julgamento estão sendo substituídos por um senso de consciência da unidade, que finalmente conduz a uma sensação de unicidade com toda a criação. Conforme o tempo se acelerar e as frequências da luz divina tornar-se mais fortes e mais irresistíveis, é importante que vocês reflitam sobre o que aconteceu, os desafios que encontraram e superaram, os ganhos que obtiveram e os obstáculos que vocês precisam vencer no futuro. À medida que os limites de sua realidade se tornarem mais definidos, e vocês permitirem que muita coisa que pensavam que era importante, mude lentamente ou desapareça no passado, vocês devem tornar-se mais sábios e mais perspicazes em suas escolhas. Quando vocês se agarram a pessoas ou a coisas que não se encaixam mais em sua nova realidade, a sensação de estar fora da harmonia se torna mais evidente. Ao afirmar, "Seja feita a tua vontade", vocês dão ao seu eu superior a permissão de aumentar as suas capacidades intuitivas, o que envolve reconhecer quase instantaneamente quando fizerem escolhas certas ou erradas. Ao assim fazer, vocês podem corrigir rapidamente quaisquer ações que se desviarem do reto e estreito caminho da ascensão. Vocês, como seguidores fiéis da luz, precisam estar sempre vigilantes em seus pensamentos e ações, para se certificarem de que já estão alinhados com seu novo e atualizado projeto divino. Como as sentinelas de luz da vanguarda, vocês possuem a capacidade de superar ou neutralizar as formas pensamento negativas de muitos milhares de pessoas, que ainda estejam funcionando sob as restrições da ilusão da terceira dimensão e da quarta inferior. Vocês estão no processo de construção de uma base firme para o futuro de toda a humanidade. Sua força e sabedoria internas lhes servirão bem, se vocês permanecerem centrados em seu coração sagrado, à medida que se transformarem em mestres de si mesmos e mensageiros das purificadas partículas da consciência divina. Acreditem nisso ou não, houve algumas vantagens na retirada de uma parte importante das suas capacidades de manifestação no passado. Dissemos-lhes que o vermelho, esotérico ou cor do plano físico, do primeiro raio da vontade e do poder divinos para criar foi, sobretudo, retirado após a Terra e a humanidade mergulharem na densidade do ambiente da terceira dimensão e da quarta inferior. Fez-se isso para que a humanidade não destruísse a si mesma, durante a época de extrema dualidade. Esse período está rapidamente chegando ao fim, à medida que a humanidade desperta e readquire a capacidade de integrar mais luz espiritual. Conforme avançarem para a quarta dimensão superior e para a quinta inferior, o seu corpo físico vai se tornar mais radiante, à medida que a luz do Criador começar a brilhar mais fortemente a partir do seu interior. Lembrem-se, vocês foram gerados a partir do núcleo do coração sagrado do Criador Supremo, como um ser consciente do átomo semente do fogo branco, de onde vem o ditado, feitos à imagem e semelhança de Deus. A luz do Criador contém energia, inteligência e tudo o que for necessário para criar mundos sem fim, a fim de realizar o plano divino da criação. A vocês está sendo oferecida uma oportunidade de tornar-se co-criadores da mais elevada ordem. Todavia, vocês precisam sair da zona de conforto e reivindicar o seu direito de nascimento. Brilhem, meus fiéis, e à medida que o círculo da influência se irradiar cada vez mais em direção ao mundo, um dia o círculo de luz vai se sobrepor, e a sua iluminação integrada irromperá em pura luz divina e envolverá o mundo. Sigam o caminho da luz, amados. O momento da grandiosa reunião está próximo. Vocês são amados profundamente. Eu sou o Arcanjo Miguel. Fonte primária.
Ronastar/Questformastery, fonte secundária, blog Adavaí, tradução, Ivete Brito, e-mail, adavaí@me.com, artigos relacionados.